portanto, as emoções, a voz do menino do Rio, João Guilherme, que ontem transmitiu com muito entusiasmo para os ouvintes da Rádio Gazeta o grande jogo entre Corinthians e Grêmio e a vitória do Timão, grande vitória, 2-1 contra o time gaúcho. Às 11 horas 15 minutos em São Paulo, de aqui... Desse Marcelinho não ser punido, porque não é circo. 1 minuto de jogo se atirou no chão, depois se atirou no chão de novo, depois provocou a arbitragem para dar cartão vermelho ao jogador do Grêmio, condicionando a arbitragem nessa invencionice de que o time do Grêmio é um time violento, é uma palhaçada. Lá ele não vai fazer palhaçada. Lá no Estádio Olímpico, ele é capaz de arrumar uma lesão essa semana para ir lá. Esse é pipoqueiro. Só estava querendo pipoca durante todo o jogo, querendo guardar o jogador do Grêmio, em cima de uma invencionice de vocês aqui. Se o Grêmio é time violento, eu acho que o Grêmio é time violento. O Grêmio tem 2 jogadores que foram para o hospital na Copa do Brasil. 2. Quem é que se lesionou jogando contra o Grêmio? Inventaram isso aí aqui. O Grêmio é time coopera. O jogo está 2-1. O segundo tempo é lá no Estádio Olímpico. Estádio que não é neutro, não. Lá é tricolor. Lá é azul. Eles vão ter que ir lá. O time do Grêmio é violento. Esse Bernardo é uma moça. Velho Silva é uma moça. O Grêmio teve 2 jogadores que foram para o hospital nessa Copa do Brasil. Inventaram isso como justificativa de perdedor. De perdedor. O time do Grêmio está aí, depois de 7 disputas dessa Copa do Brasil, o Grêmio entrou em 5. É copeiro. Está 2-1 o primeiro tempo, o segundo tempo é lá no Olímpico. Lá no Grêmio, nunca deram um tiro em alguém. Ninguém morreu no Estádio Olímpico, como ocorre aqui. Nunca, ninguém morreu, ninguém foi para o hospital da torcida até hoje. Os jogadores que foram para o hospital foram do Grêmio, não dos outros. Essa palhaçada foi do clube da grandeza do Grêmio. Você não conhece o Grêmio, tem que respeitar o Grêmio. Tem que respeitar. E vão respeitar lá no Estádio Olímpico a semana que vem. Que coisa impressionante a declaração do presidente do Grêmio, Fábio Koff. Mas o técnico do Corinthians, Eduardo Amorim, reagiu com calma às acusações do presidente Fábio Koff. Ele usou a velha máxima de que futebol se ganha, na verdade, dentro do campo. Quem decide o futebol são os jogadores. De fora ninguém vai decidir nada, de fora pode-se falar um monte de coisa. Então precisa trabalhar no futebol, precisa ter jogado futebol, precisa a imprensa, né, analisar o que foi o jogo. Então eu penso assim, eu acho que quem decide o jogo, como ele disse, vai continuar. Está 2-1 e os jogadores que vão decidir essa partida. Não somos nós, e de fora, que vamos falar que vamos ganhar a partida. Então o Grêmio tem brio, o Corinthians tem brio, então o jogo é decidido dentro de campo. Eu disputei 8 títulos, joguei no Beira-Rio, joguei no Olímpico várias vezes, mesmo esse clima, eu estou acostumado a isso. E eu, como fui um ex-jogador, sei, não há problema nenhum. Um time que tem jogadores de categoria, como tem o Corinthians, como tem o Grêmio, não vão se influenciar por pessoas que vão dizer que o clima tá forte, que vai haver pontapé. Os jogadores se entendem e vão querer praticar o melhor que eles sabem fazer, que é futebol. Beleza, são 11 horas 18 minutos em São Paulo. Uma quarta-feira lá em Porto Alegre, os dirigentes, o vice-presidente Luiz Carlos Martins, ameaçou alguém de morte no trabalho lá em Porto Alegre na próxima quarta-feira, Marcelo? Não, de morte não, Jorge Vinícius, apenas ameaçou no sentido de bater, de brigar. Ele disse que os repórteres que fossem fazer a cobertura iriam apanhar dos seguranças do Grêmio. Perfeito. A gente lamenta aqui toda essa atitude por parte dos diretores, dirigentes, da própria segurança do Grêmio de Futebol Porto Alegrense e de alguns membros da própria comissão técnica, como também o massagista que quase chegou a vias de fato, com o nosso repórter também de uma outra emissora, o Fábio Luiz, que está chegando aqui para reforçar a equipe, a dona da bola da Rádio Gazeta. Mas que guerra, que clima realmente se transformou essa decisão da Copa do Brasil, Juarez Soares. Bom dia. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Pedro. Bom dia, meus amigos da Rádio Gazeta. Eu acho que a nossa conversa, o nosso comentário pode ser dividido em 2 partes. E quando o Grêmio empatou a partida, achou que levaria para Porto Alegre o empate. Quando o Corinthians desempatou a partida, isto é, venceu a partida de ontem com 2-1, os dirigentes do Grêmio que estavam nas numeradas, eles sentiram uma reviravolta interior, como quem diz, poxa, estava garantido o empate, o que daria possivelmente o título ao Grêmio, e de repente o Corinthians vence. Então eles foram aos vestiários, principalmente o seu presidente e os seus pares, foram aos vestiários ainda sobre o impacto da vitória do Corinthians. E aí houve aquela explosão de declaração do senhor Fábio Koff. E evidentemente
que se o presidente da agremiação, um clube respeitado como o Grêmio, campeão do mundo, né? Várias vezes campeão gaúcho, se esse presidente fala abertamente, de viva voz, no meio do vestiário, dá liberdade ao que os seus companheiros de diretoria digam a mesma coisa, ou por imbecilidade, ou por serem puxa-saco, bajuladores, entraram naquilo que o presidente estava falando. Então criou-se esse clima. O outro detalhe é que talvez o presidente imaginasse que ele ia pegar o microfone, todos os microfones estariam aqui à sua frente, para ele falar o que ele quisesse, e depois ele iria se retirar sem que os jornalistas perguntassem para ele, retrucassem, argumentassem com ele. O Corinthians joga pelo empate na próxima quarta-feira para garantir um título inédito. E ontem, com muita raça, com muita garra, vibração, a camisa da Fiel pesou mais uma vez. O Corinthians foi lá e com o Marcelinho Carioca meteu 2-1 no time do Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, calando a boca de muita gente ontem presente também. Aliás, a gauchada, o que teve de gaúcho lá ontem, chorando depois do segundo gol do Marcelinho Carioca, foi uma coisa impressionante. Pois não, Pedro? Não, eu acho que o Corinthians poderia ter ido além, viu? Agora vamos falar do jogo em si. Acho que o Vanderlei Luxemburgo uma vez usou uma expressão seguinte: quem tem medo de perder não consegue vencer. Eu vou além, quem tem medo de empatar não consegue golear. Foi o que aconteceu com o Corinthians. O Juarez acompanha a partida, eu estava lá também no Paquemuma, quem trabalhou foi o Juarez. O primeiro tempo do Corinthians praticamente perfeito, matou o time do Grêmio, fez 1-0, podia ter feito 2, 3-0 sem nenhum exagero. Chegou no segundo tempo, rebolou e o Eduardo não se preocupou com o jogo. Eu não entendi, o Eduardo estava tão nervoso que eu fiquei reparando, ele ficou brigando 10 minutos com o torcedor que estava no alambrado, meu Deus do céu. É jogo decisivo, ele é técnico do Corinthians. Esquece o torcedor que estava atrás, que é um pinguço ali com a camisa do Corinthians, e ofendendo o Eduardo a todo momento. O jogo, o pau comendo solto, o Eduardo querendo brigar com o torcedor, e não fez a modificação que tinha que fazer. Se o Corinthians fez 1-0 no primeiro tempo, tinha o contra-ataque à sua disposição, o Fabinho não jogava nada, coloca o Tupanzinho, que sabe fazer aquele papel que o Marcelinho tentou fazer muito melhor que o Marcelinho, e coloca o Marcelinho na frente, que é onde ele gosta de jogar. Matava o time do Grêmio no contra-ataque. Se acomodou no 1-0, como disse o Juarez, a hora que tomou o primeiro gol, acordou, e ainda bem que deu tempo de fazer o segundo. Juarez Soares diria, aquele filósofo contemporâneo: vamos passar a régua, meu irmão, aqui, para Corinthians e Grêmio? Ou quer mais acrescentar mais alguma coisa? Não, eu acho que realmente o Corinthians jogou bem. Se o Corinthians jogar em Porto Alegre, o que jogou no primeiro tempo, quer dizer, naquele estilo, com aquela cabeça, né, imbuído daquela maneira de jogar, o Corinthians não só pode empatar o jogo lá, como pode ganhar o jogo. Não, e só um detalhe, aquilo que nós conversávamos ontem no Pacaembu, o seu Rubens Aprobato, que é o presidente exercício da Federação Paulista de Futebol, tem que tomar conta também dos interesses do futebol paulista. Claro. Então que tire o jogo do Corinthians contra o União, não de Araras, o jogo vai ser em Araras, mas que não seja nesse domingo, não tem porquê. Não vai ser mudado. O Campeonato Paulista tem folgas em meios de semana. Então o Corinthians poderia jogar muito bem, descansa, vai preparado para Porto Alegre, enfrenta o Grêmio pela Copa do Brasil. Acabou a Copa do Brasil. Se abre o precedente agora, os clubes já falam, tudo bem, então já fica estabelecido que quando o outro clube viver essa situação, nós também voltamos, arrumamos uma fórmula para o time não se sacrificar. Mas só que tem o seguinte, alguém tem que dar o primeiro passo, que a rivalidade é tanta, né? Que eles falam, não vamos abrir mão de nada, porque já pensa que o outro vai perder, não sei o quê. Então, se alguém não der o primeiro passo, nunca vai ser legítimo. O que fez o presidente da Federação do Rio de Janeiro, o seu Caixa d'Água, Eduardo Viana, quando o Zagallo ameaçou convocar os jogadores na fase do Campeonato Carioca? Ele falou, não, no meu campeonato ninguém vai convocar, e o Zagallo não convocou.